Bom dia, pessoal. Na nossa aula de hoje eu decidi passar uma atividade, tá, prática com o Packet Tracer para praticarmos, né, os conhecimentos que temos vistos até agora no segundo bimestre, né, relativos aos protocolos de rede, né, no caso, na estrutura TCP/IP, certo? Alguns dos protocolos que nós vimos, protocolo ARP, né, o de resolução de endereços, né, o IP, o ICMP, que é aquele protocolo utilizado no ping, e o HTTP, que é utilizado na transmissão de páginas web, né, por exemplo. Nessa atividade, é pedido que se construa uma rede com 5 dispositivos, tá? E aqui tem a descrição dos dispositivos. Depois fazer o ping de uma das máquinas para outra e analisar a transmissão de pacote de dados, tá, entre estes computadores, além dos protocolos e das camadas, né, atuantes nessa transmissão. E para a realização dessa atividade eu vou passar algumas orientações, tá, aqui neste vídeo, algumas explicações. Tudo bem? Sobre como realizar as coisas no Packet Tracer, sobre como preencher, tá? Como responder, né, essa atividade aqui, beleza? Então, a primeira coisa que se pede é que se construa uma rede, né, com 5 dispositivos, tá? Começando por um switch, tem a descrição do switch aqui. Aí aqui em dispositivos de rede, né, nós temos aqui os switches e ao passar o mouse em cima das opções que tem aqui, né, de dispositivos, aqui embaixo aparece o nome desse dispositivo, tá? Aí no caso ali o 296024TT é esse aqui. Então insere um dele. Depois conectado um servidor, né, um server PT conectado à interface 1 do switch com esse IP aqui, com o serviço web habilitado. O serviço web já vem habilitado por padrão aqui, tá, no servidor. Esse aqui, server PT, como a gente pode ver aqui embaixo. Adiciona ele então, tá? Depois tem que fazer a configuração do IP dele aqui também, tá? Tem que conectar na interface 1. Deixa eu fazer isso logo. Usamos aqui cabo direto, né, para conectar na interface 1 a interface do servidor. Vamos vir aqui configurar manualmente o endereço IP dele para carregar. Pode vir por aqui, né, configurar o IP estático, né, por aqui, ou então aqui em desktop tem também configuração de IP aqui, tá? O IP é 192.168.0.1, tá? A máscara de subrede é automática, né? E o serviço aqui, ó, de web, né, já está ativado aqui, tá bom? Que é o HTTP no caso. Depois temos dois PCs conectados à interface 2 e 4 com esses IPs aqui respectivos, tá? Então, nós vemos aqui, temos que adicionar dois PCs. Uma coisa que eu não expliquei antes com o Packet Tracer se você apenas clicar no dispositivo e clicar aqui na tela, vai sair a seleção do dispositivo. Você vai ter que voltar a clicar de novo para poder inserir vários dispositivos, por exemplo, tá? Mas se você segurar a tecla Ctrl quando você for clicar aqui, segura a tecla Ctrl e clica, a seleção não sai, tá? Você insere um dispositivo e a seleção continua para a inserção do segundo dispositivo. Você insere o segundo, se quiser inserir mais, né? Pode inserir. Depois ele pede para inserir um laptop também com outro IP. Então, clicando no laptop, eu vou clicar sem segurar o Ctrl, tá? Clica, coloca aí, vocês percebem que a seleção saiu, tá? Então, a tecla Ctrl ele segura, ele mantém aqui o dispositivo que você selecionou aqui, beleza? Vamos realizar as conexões aqui e o endereçamento, tá? O PC2 conectado à interface 2 e o outro conectado à interface 4, tá? E o laptop conectado à interface 3. Ok, vamos renomear eles. Ao clicar aqui em cima, nós conseguimos dar nome para esses computadores, tá? Vamos colocar então
o endereço IP para reconhecimento. 0.2. Esse aqui é 92.168.0.4 e esse 92.168.0.3. Esse aqui ponto 1, né? 0.1. Ok, então tá aí a rede conforme ele pediu aqui, tá? A primeira parte do trabalho. Depois ele pede que se faça o ping da máquina com o IP 192.68.0.2, que é essa, para 192.68.0.4, que é essa, tá? Aliás, faltou a gente configurar esse IP ainda, né? Vamos ver aqui no desktop. 192.68.0.2. Ok, não precisa clicar em mais nada. 192.68.0.4. E aqui dá pra gente configurar por aqui também, tá? Na interface Fast Ethernet 0.3. Ok, beleza. Agora fazer o ping da máquina 192.168.0.2 para 1.0.4, tá? Responder e depois responder essas perguntas. Pediu fazer o ping aqui, né? Mas o que exatamente é o ping? Provavelmente todos vocês já devem saber, ou pelo menos a maioria, mas eu vou passar uma explicaçãozinha aqui também, tá? Então já continuamos com a explicação do exercício. O programa Ping, que você provavelmente conhece, é um utilitário que é utilizado para testar a conectividade entre dois hosts em uma rede. Tá? O Ping ele funciona por meio do envio de uma mensagem ICMP do tipo Echo Request para um host, e ele espera o recebimento de uma mensagem também ICMP do tipo Echo Reply como retorno. Tá? Bom, no geral, se você não consegue pingar um host, ou seja, se você manda um ping e não obtém a resposta, significa que não há conectividade entre as máquinas. Tá? Nem sempre significa que a conectividade não existe. Eventualmente você pode ter um host que não aceita o ping ou não responde ao ping. Tá? Então não é 100% garantido que o ping mostre para você que não existe conectividade. Mas no geral ele é utilizado para essa tarefa. Tá? Ele é um dos primeiros passos que a gente toma para determinar qual o problema que afeta uma rede quando um ou mais hosts não conseguem se comunicar entre si ou até mesmo com a rede externa. Bom, aqui na tela a gente está vendo o formato de uma mensagem ICMP do tipo Echo Request ou Echo Reply. Tá? Essa é uma mensagem bastante típica, bastante característica. Você tem um tipo, você tem um código, o checksum, identificador, número de sequência e os dados opcionais. No caso do ping, o tipo vai ser 0 ou 8, tá? Dependendo do tipo de mensagem. O 0 é para a mensagem Echo Request, a requisição de echo, e o 8 é para Echo Reply, a resposta do ping. E ambas vão utilizar o código 0. Tá? O número de sequência ele se inicia em 1 e ele é incrementado cada vez que uma mensagem Echo Request é enviada. Então, se você manda um ping, geralmente você manda mais de uma mensagem. No Windows, por exemplo, o padrão são 4 mensagens. No Linux, o padrão são mensagens ilimitadas. Para cada uma, o número de sequência é incrementado. Tá? Então, o ping vai mostrar o número de sequência dos datagramas retornados. Assim, você pode verificar se os pacotes se perderam, se eles estão chegando fora de ordem, ou até mesmo se eles estão duplicados. Tá? A gente sabe que o protocolo IP é um serviço de entrega de datagramas que funciona com a filosofia do melhor esforço, de modo que qualquer uma dessas condições que eu citei pode vir a ocorrer. Geralmente, além do número de sequência, quando a mensagem de retorno, o Echo Reply, é recebida, também vão ser mostrados o TTL e o RTT, tá? O Time to Leave e o Round Trip Time, calculado, tá? da transmissão. O ping ele calcula o RTT armazenando a hora exata na qual o Echo Request foi enviado, tá? E quando o Echo Reply é recebido, ele faz uma subtração do valor de hora atual. Tá? Erros e perda de pacotes também são relatados pelo comando ping na sua resposta, ou se não houver resposta. Legal? Bom, você sabe usar o ping, provavelmente. É só abrir um terminal ou um prompt, escrever ping
e na frente do ping colocar um nome de um host ou o endereço IP do host. Pressiona Enter e aí você vai ter os pacotes sendo enviados e provavelmente recebidos se tudo estiver correto. Tá? Bem, então, como vimos, o utilitário ping ele envia pacotes ICMP, né, do tipo echo request e recebe, né, pacotes do tipo echo reply quando utilizado de um computador para o outro, né, e é realizado através de um terminal. Na aula passada nós vimos, né, qual é a estrutura de um pacote ICMP e ele tinha algumas diferenças, né, para a estrutura do pacote apresentado ali do ping, né, porque ele tinha o do ping tinha alguns campos a mais ali, né. Na verdade não exatamente campos a mais. O pacote ICMP ele tinha na parte de baixo, né, alguns campos adicionais lá. Vou deixar uma imagem aqui na tela para vocês verem. Enquanto que o pacote ping ele tinha especificado já, né, os campos identificador, né, ou identificação e o número de sequência, tá? Esses dois campos a mais são para quando o pacote ICMP é do tipo echo request ou echo reply, tá? Que é no caso que são os tipos utilizados para o pacote ping, beleza? Aqui no Packet Trace a gente consegue ver, né, a estrutura desses pacotes e ver os valores, né, que são armazenados nesses campos, tá, do cabeçalho dos pacotes, IP, ICMP, tá, e assim por diante. Aí aqui na atividade, na número 2, na letra B, pede algo relacionado a isso. Mas primeiro vamos ver na letra A, né, eu vou ver cada uma dos tópicos aqui do exercício e dar uma explicada do que tem que fazer, tá bom? Na número 2, né, fazer o ping dessa máquina ponto zero ponto .0.2 para os ponto .0.4 e pede quais camadas e protocolos estão atuando no processo de comunicação. Tá? O processo de comunicação se dá do envio do primeiro pacote até o recebimento do último pacote. Tá? Do envio do primeiro até o envio do último pacote, tá? Relacionado a aquela transmissão, tá bom? Então do pacote ping, quando a gente faz uma requisição ping aqui, né? Quando o último pacote for enviado, vai ter terminado o processo de comunicação aqui. Pede então quais as camadas e protocolos atuantes nesse processo. Para a gente fazer isso, nós temos que ativar o modo de simulação aqui, tá? Porque no modo real nós não conseguimos perceber, tá? Quais são as camadas e protocolos utilizados aqui nesse processo. Né? Vamos fazer uma requisição ping aqui para vocês verem, tá? Para fazer a requisição, tá? Cliquem sobre o computador que vai fazer onde vai ser requisitado o ping, tá? No caso na máquina .0.2, né? Ele vai ser requisitado para .0.4. Aí vem aqui em desktop e aí tem as opções aqui de aplicativos, tá? Aplicações para a gente trabalhar aqui no Packet Tracer. Utilizamos essa opção, Command Prompt, tá? Cliquem aqui e aí vai se abrir como se fosse o prompt de comando do Windows mesmo. Basta digitar então ping e o endereço da outra máquina, da máquina que vai ser pingada, 192.68.0.4, tá? É possível inserir algumas opções a mais aqui, mas eu não vou inserir, basta fazer esse ping normal mesmo, apertar Enter aqui e ele vai começar a pingar, né? Começar a enviar pacotes, né? Echo request aqui para esse computador, né? .0.4 e aguardar o retorno de pacotes, né? Que ele mostra então para onde que foi, né? Quantos bytes aqui foram transmitidos, né? E o tempo de resposta aqui, né? O TTL aqui é o time to live, né? O tempo de vida aqui, né? Por quanto ele começa em 128 e vai diminuindo conforme passa por roteadores, né? No caso aqui ele não passou por nenhum roteador, então continuou em 128 horas 256. Não tenho tanta certeza, mas acho que ele começa em 128. Mas beleza, então a gente não conseguimos ver, né? Quais foram os protocolos e camadas, né, atuantes aqui nesse processo de comunicação. Para isso nós precisamos ativar um modo de simulação aqui que não estava ativado. Então nós ativamos aqui
modo simulação, tá? Ele vai mostrar aqui um painel de simulação onde vão aparecer os pacotes que vão ser transmitidos, beleza? Vou deixar a tela cheia aqui para poder visualizar melhor aqui, tá bom? Aí quando nós digitamos novamente aqui o comando ping, tá? Aliás, podemos apertar só a seta para cima, da mesma forma que no prompt de comando, tá? Com as setas nós conseguimos acessar comandos que já foram inseridos anteriormente. Como nós queremos o mesmo comando, seta para cima ele mostra aqui o mesmo comando. Apertamos Enter então. E como está no modo de simulação, o pacote ele é criado ali, né? E o Packet Tracer fica guardando, né? A gente dá continuidade aqui no processo utilizando aqui essas setinhas aqui, né? De play e pause aqui, certo? Então, o pacote está ali, ó, esse pacote ICMP, né? Como é um comando ping, né? O pacote é ICMP. Aí ele mostra onde que o pacote está nesse dispositivo, .0.2, o endereço de origem, né? O endereço IP de origem desse pacote e o destino. Além de mostrar aqui na aba OSI Model, né? Modelo OSI, quais são as camadas que estão atuando aqui no momento, né? No caso, camada de saída quanto de entrada. Como esse pacote ele vai sair, então utiliza as camadas de saída. Camada 3, camada 2 e camada 1. Então nós já conseguimos preencher aqui quais camadas e protocolos. 3, 2 e 1 são algumas delas. Pode ter outras, sim, porque o processo de comunicação aqui ainda não terminou, né? E protocolos. Quais protocolos estão atuando? Nós podemos vir aqui nos detalhes dos PDUs, tá? De saída. E nós vemos os protocolos aqui. Protocolo Ethernet, protocolo IP e ICMP, tá? Essa parte aqui de baixo faz parte do ICMP, tá? São os dados aqui. Na verdade são encapsulados, né? Em um pacote ICMP, que é encapsulado em um pacote IP, tá? Que depois é encapsulado em um quadro Ethernet aqui, tá bom? Tô me atentando muito aos nomes, não, mas é mais ou menos isso, tá? Aí damos continuidade aqui então, né? Clicando nessa setinha, tá? O pacote então ele é transmitido aqui do primeiro PC aqui, né? Para o switch, né? Esse switch ele vai verificar na tabela dele, né? Na tabela de endereços MAC aqui, né? Na tabela MAC dele. Se ele já tem associado aqui o endereço IP.0.4 com algum endereço MAC, né? No caso que provavelmente ele vai ter. Aqui, mas o importante para a atividade aqui é ver quais as camadas, né, que estão atuando aqui, 2 e 1, ali já era 1, 2 e 3, então já está incluída ali, né? E quais são os protocolos, né? Continuam sendo os mesmos, porque são o mesmo pacote, né? Então, podemos ir para o próximo passo, né? Esse pacote é enviado para uma máquina .0.4. Ao chegar lá, ainda se utiliza apenas aliás, vai-se até a camada 3, né? De novo, que é a camada de rede aqui, né? Onde atua o protocolo IP, né? Como o ping é de IP para IP, né? Então, até a camada 3 aqui ele basta, né? E os protocolos são basicamente os mesmos ainda, tá? Tanto os protocolos de chegada quanto de saída, porque esse pacote ele vai voltar depois, tá? Aí depois esse pacote volta, né? Mostrando que a conexão foi estabelecida, tá? Chega lá, ele dá um OK aqui, beleza? Então aqui vocês colocam então quais foram as camadas e protocolos que atuaram nesse processo, beleza? Acho que não vai ter um vídeo mais pacotes, sim, são 4, né? Como nós vimos aqui, né, são 4 pacotes que o comando ping sem nenhuma outra opção adicional ele envia, né? Então ele vai enviar 4 mensagens ICMP aqui, sendo a primeira aqui do tipo echo request, tá? Nós podemos ver por aqui, ó, tá? Pelo tipo de mensagens, tá? Você deve se lembrar que o tipo 8 é echo request, né? E o tipo 0 é echo reply, né? Vamos então continuar aqui. Às vezes ele pode aparecer um outro protocolo aqui, que é esse STP
Ou então pode aparecer alguns outros protocolos, como DTP e CDP, se não me engano, que são protocolos da Cisco, tá? Esse STP não é da Cisco não, mas alguns outros protocolos são específicos da Cisco e não são protocolos que nós queremos analisar, assim como esse STP também não é um protocolo que nós queremos analisar. Esse STP aqui ele é enviado regularmente aqui pelo switch, tá? Para verificar se não há caminhos aqui na rede que possam possibilitar loop de mensagens aqui, tá? As mensagens ficarem trafegando para sempre de um dispositivo para o outro. Por exemplo, se tem dois cabos ligando, por exemplo, se um computador tem duas interfaces de rede, né? Duas placas de rede, e ele está ligado por dois cabos, né? Em um switch, não sei, em outro dispositivo, aquela mensagem pode ficar trafegando infinitamente, tá? Por aqueles dois cabos. Então, esse protocolo STP aqui, ele verifica esse tipo de situação, alguns outros tipos de situação também onde pode ocorrer loop de mensagens, tá? Para não ficar pesando a rede aqui, né? Com alto tráfego de dados aqui na rede indefinidamente. Então, esse protocolo a gente não quer analisar ele. Então, nós podemos vir aqui em Edit Filters, tá? Para editar quais protocolos a gente quer que apareçam aqui na lista de eventos. Esse STP está aqui em MISC, tá? Miscellaneous. Nós podemos tirar a seleção dele aqui, depois fechar e ele não vai aparecer aqui, tá? Aí depois, então, voltar para cá. Aqui, ele vai para o próximo pacote, tá? Como são 4, né? Nós estamos no terceiro. E aí, esse é o último. Chegando ali, terminou a transmissão. Se eu clicar aqui de novo, ele vai enviar um outro pacote que é o tal do CDP, que é um pacote específico da Cisco aqui. Nós também podemos inclusive retirar ele daqui, tá? Ele deve estar aqui em miscellaneous também. Pronto. E aí temos o envio dos 4 pacotes ping, tá? Do tipo echo request e o recebimento de 4 echo reply, né? Confirmando que a conexão foi feita aqui, beleza? Então, nessa número 2, quais camadas e protocolos estão atuando? Vocês verifiquem aqui as camadas, verifiquem os protocolos, tá? Que foram utilizados nesse processo aqui de envio e recebimento das 4 mensagens e respondam então aqui no exercício, tá bom? Na letra B, essa B é um pouquinho mais complexa. Sobre o pacote IP, responda qual o valor que aparece nos campos de controle abaixo e qual o papel deles na comunicação. Quando ocorrer diferença entre os pacotes, identifique o pacote de acordo com a sequência de chegada. Exemplo, pacote 1, valor do campo e o papel. Tá? Sobre o pacote IP, né? No envio e recebimento de cada um desses pacotes ICMP aqui, tá? Eles foram encapsulados em um pacote IP, né? Por exemplo, esse primeiro aqui, que é um Echo Request, ele utiliza o protocolo ICMP, que é encapsulado, aliás, o ICMP, né? Que é encapsulado em um pacote IP aqui, né? E aí, esse pacote IP, a gente tem aqui no Packet Tracer a gente tem a estrutura dele aqui, né? Com todos os campos aqui do cabeçalho e dos dados aqui embaixo, né? No caso, o cabeçalho é essa parte aqui e os dados, né? A parte aqui embaixo. Eu já mostrei, já apresentei nas aulas passadas, né? A estrutura desse pacote IP, né? E o que cada um desses campos aqui significa, né? De acordo com os seus valores. Aí, aqui no exercício ele está pedindo, né? Qual o valor, né? De cada um desses campos de controle aqui, ó. Campo versão, tá? Deixa eu colocar aqui do lado. Opa, esse negócio é meio de controlar. Ele vai entrar aqui. É só puxar para cá, pronto. Então, o campo versão, né? Tá? Tem um valor aqui nesse campo versão. Vocês vão colocar qual é o valor, tá? E qual é o papel desses campos aqui, tá? Na comunicação, tá? Desses campos aqui do cabeçalho, tá? O total length, que é esse TL, tá? É o tamanho total, tá? O valor dele e o papel dele na comunicação. O identificação, que é esse aqui. O TTL, tá? Que é esse time to live, né? O tempo de vida aqui. Protocol, que é esse aqui também, é um código
tem um valor, né, e tem um significado também, né, tem um papel aqui na comunicação. O Source IP Address, tá? Qual é o valor dele aqui e qual o papel dele na comunicação, e o Destination IP Address também. Essa informação de quando ocorrer diferença entre os pacotes, porque pode ser que os valores aqui se diferenciem de um pacote para o outro aqui, tá bom? No caso, vocês identificam, tá? Pela numeração aqui do pacote, pela ordem dele aqui, tá? Por exemplo, esse é o número 1, esse é o 2, esse é o 3, esse é o 4, esse é o 5, tá? E assim por diante, tá? Então, aqui, por exemplo, você colocaria, por exemplo, pacote 1, valor do campo e o papel, tá? O papel é sempre o mesmo, né? Mas o valor do campo, se ele for diferente, vocês especificam qual pacote, qual o valor, tá bom? Vamos ver se tem algum pacote aqui com endereço com um valor diferente aqui para os campos, tá? Do pacote IP aqui. Nesse primeiro, segundo, vai ter diferença entre o source e entre o endereço de origem e de destino, quando a mensagem CMP for request ou reply, né? A diferença vai diferenciar-se aqui o endereço de destino e o de origem, tá? Mas pode ser que outros valores desse aqui também sejam diferentes, tá? De um pacote para o outro. Então vocês façam essa verificação e identifiquem, tá? Os pacotes que tenham valores diferentes. Por exemplo, como eu já disse, né? O endereço de origem aqui ele vai ser diferente, né? Dependendo se a mensagem CMP for request ou reply. Então você pode colocar aqui, apertar Enter, né? Colocar aqui o papel desse campo, tá? Papel desse campo aqui. E aí vocês podem colocar aqui pacotes. Por exemplo, aqui o pacote 1 tem .0.2. O pacote 2 em source, né, também é .0.2. O pacote 3 também. Aí o 4 já é diferente e o 5 também vai ser diferente aqui. Aqui também temos 1, 2, são 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 3 desses pacotes aqui são com source.2 e 3 são com source.4. Então, nós podemos colocar como? Nós podemos colocar valor aqui 192.68.0.2 para os pacotes 1, 2, 3, 1, 2, 3, aí 6, 7, 8 e 11, 12 e 13. Não, são 20 pacotes, né? Então tem mais ainda 16, 17 e 18, tá? E podemos dar um tab aqui? Sim. E 192.68.0.4 para os pacotes 4, 5, 9, 10, 10, 14, 15, 19 e 20. Beleza? Então, os valores são esses para esses pacotes, tá? E insiram também o papel, tá? Desse campo aqui, tá bom? Conforme vocês podem utilizar os vídeos da aula passada, tá? Para verificar, beleza? Faça a mesma coisa com os outros campos, tá bom? Colocando o papel deles e o valor, diferenciando também se os valores forem diferentes em qual pacote, tá? Que esse valor se diferencia. E depois fazer a mesma coisa com o ICMP, tá bom? Assim como foi feito com o IP, fazer com o ICMP aqui, para os campos tipo, identificação e número de sequência. Tipo, né?
identificação e número de sequência. Então, os tipos aqui vão ser sempre 0 ou 8, né? Request ou reply. Então, vocês colocam o valor 0 para tais pacotes e o valor 8 para tais pacotes, tá? Identificação. Pelo que eu vi, ele vai ser sempre o mesmo valor, tá? Inclusive no Windows, dependendo da versão do Windows, é sempre o mesmo valor também, tá? Vocês podem verificar isso em cada um dos pacotes aqui, mas eu tenho quase certeza que é o mesmo valor. Não foi explicado no vídeo que eu passei sobre o ping, sobre o utilitário ping, né? Para que serve esse campo de identificação, mas o campo de identificação, tanto o campo de identificação quanto o número de sequência, servem para associar os pacotes request e reply, tá? Principalmente esse número de sequência aqui, né, para identificar se os pacotes estão chegando em ordem, tá? Se para um determinado request, para uma determinada requisição, houve uma resposta, tá? E assim por diante. Então ele serve para associar o request com o reply respectivo, tá? O requerimento com a resposta. Na letra D pergunta também se em algum momento do processo ocorreu fragmentação, tá? Lá no vídeo sobre fragmentação ele diz, né, que tem alguns campos que controlam, tá? Alguns campos aqui do pacote IP que controlam se aconteceu ou não fragmentação no processo, tá? No processo de transmissão aqui, tá? No processo de comunicação, tá? Aí vocês verifiquem esses campos, tá? Nos pacotes para justificar se houve ou não fragmentação aqui. Eu também já passei, né, um vídeo sobre a fragmentação de pacotes IP. Por último, pede-se para fazer um ping nesse endereço, 192.168.0.7, tá? Ele não é um endereço que se encontra aqui na rede, tá? Percebam isso. Mas é possível fazer, né, essa análise, né? O que vai acontecer é que não vai receber um reply, né? Basicamente. Aí coloquem aqui quais protocolos atuaram aqui, tá? Efetivamente nessa transmissão, tá? Nesse processo de comunicação. E depois que tipo de mensagem a máquina recebe, tá? O tipo de mensagem aqui, no caso, é sobre aquele último vídeo que eu passei na aula passada, das mensagens unicast, broadcast e multicast, tá? Qual tipo de mensagem vai ser? Vai ser unicast, multicast ou broadcast, tá? Então vocês podem justificar também fazendo uso dos valores dos campos desses protocolos aqui, tá? No protocolo IP já é possível saber se a mensagem é unicast, multicast ou broadcast, tá bom? Pelos campos aqui do protocolo IP. Estou dando uma dica aí. Aí vocês colocam que tipo de mensagem que foi e justifica utilizando os campos aqui de algum desses pacotes aqui. Aliás, de algum dos protocolos, né? Que são indicados aqui nos detalhes do PDU. Então, gente, a atividade é basicamente isso, tá bom? O que eu vou querer que vocês enviem no Ava vai ser 2 arquivos, tá? O com a construção, tá? Com a construção salva. Então vocês vêm aqui, né? Salva o arquivo e enviem lá no Ava junto com esse trabalho respondido, tá? Coloque o nome de vocês aqui, não se esqueçam. Essa data aqui tá errada, é a data para registro, mas para aula vai ser para aula do dia 18, né? 18/6. Então vou deixar a data do 18/6 aqui, tá bom? Então é basicamente isso aqui. Bom, então essa era a nossa aula de hoje, tá? Só a videoaula mesmo explicando como realizar o trabalho. A aula é mais para fazer o trabalho mesmo. Uma coisa que pode ser interessante é que se vocês quiserem limpar as mensagens aqui, tá? Vocês podem clicar nessa setinha aqui, tá? Aqui no canto, que às vezes não está aparecendo, clicar aqui em delete, vai apagar todas as mensagens, tá bom? Eu vou deixar agora aqui no final desse vídeo aqui
para facilitar para vocês, a parte do vídeo lá sobre os campos do pacote IP, tá? Do protocolo IP, onde fala dos campos que é pedido no trabalho, tá bom? Então, assistam aí caso vocês queiram. Se acharem melhor, podem voltar no vídeo lá também sobre o pacote, sobre os campos, né, do pacote IP e estudar por lá, tá? Esses campos, tá? Mas eu já vou deixar aqui separado para já dar uma facilitada. Então tenham um bom dia e até a aula de amanhã. Então o campo de versão, que é o primeiro campo que a gente viu ali, indica a versão do protocolo IP que está sendo usado. Tá? Como a gente está falando de IPv4, o campo de versão vai trazer o valor correspondente ao IPv4, que nada mais é do que o próprio número 4. Tá? Bem simples. O que mais? Tamanho total. Esse é bem simples, né? É o tamanho completo do pacote. É em bytes, no caso, incluindo o cabeçalho mais os dados que estão sendo transmitidos. Campo de identificação. É um campo para identificar o datagrama IP por meio de um número de identificação sequencial. Tá? Quando a gente transmite dados pela rede, a gente não transmite um pacote só. Né? Dezenas, centenas ou milhares de pacotes são transmitidos, tá? Quando você faz uma transmissão qualquer. Por exemplo, fazendo o download de um arquivo ou então assistindo um vídeo no YouTube. E esses pacotes podem chegar fora de ordem e têm que ser depois remontados na ordem correta. E o campo de identificação permite identificar esses pacotes. Tá? E também saber quais pacotes correspondem a uma transmissão específica. Campo TTL, tempo de vida ou time to live. Esse é o tempo de vida máximo do datagrama. Isso aqui é para impedir que um datagrama ele se perca na rede e fique eternamente aí circulando pelos roteadores na internet, né, criando um loop infinito. Na verdade, ele não é um tempo medido em segundos, ele atualmente corresponde a saltos de roteadores, ou seja, o TTL corresponde ao número de roteadores pelos quais um pacote pode passar antes de ser descartado. Sempre que ele passa por um roteador, o valor desse campo é decrementado de 1, ou seja, subtrai-se 1. Quando chegar em 0, se o pacote não tiver chegado no destino ainda, ele é descartado pelo roteador, certo? Assim ele não fica para sempre na rede, como pode acontecer. Poderia acontecer se não tivéssemos esse campo. O próximo campo é o campo de protocolo, que indica qual é o protocolo que pediu o envio do datagrama, né? Geralmente o protocolo da camada de transporte. Se é TCP, se é UDP, se é ICMP ou algum outro tipo de protocolo. Tá? E existem códigos específicos para isso que são definidos pela RFC 790, é fácil consultar isso na internet. E aí, os dois campos provavelmente mais importantes, que são os endereços IP de origem e destino. É aqui dentro que fica o endereço IP da máquina que vai receber o pacote e o endereço IP da máquina que está enviando o pacote. Tá? Então, o endereço IP do remetente e do destinatário.